Seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova de Libras do Enem de 2017, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando de um guindaste eletromagnético que possui, obviamente, um eletroímã. E em seguida, a questão vai explicar mais ou menos como que funciona esse eletroímã. Basicamente, a ideia é utilizar corrente elétrica para gerar campo magnético. Isso se faz enrolando-se diversas vezes um fio condutor em um núcleo de material ferromagnético. É importante que esse material seja ferromagnético para poder amplificar, intensificar o campo magnético que é produzido. Bom, no enunciado, ele faz uma pergunta que pode parecer meio contraditória. Ele quer saber qual característica que pode ser reduzida no nosso eletroímã a fim de aumentar a capacidade de carga do nosso guindaste, ou seja, tornar o nosso eletroímã ainda mais intenso, ainda mais forte, para poder atrair ainda mais materiais ferromagnéticos. Bom, a primeira coisa de tudo é você relembrar como que é esse eletroímã, quais são as características que determinam a intensidade do eletroímã. Então, antes de eu ler as alternativas, eu já trouxe um esqueminha para a gente poder relembrar isso. Eu tenho um núcleo ferromagnético de amarelo, no formato cilíndrico, e um fio dando várias voltas nesse núcleo ferromagnético. Bom, primeira coisa, a gente tem o comprimento desse fio, que eu vou chamar de L. Nós temos a intensidade da corrente, representada pela letra I. Nós temos a quantidade de voltas, a quantidade de espiras, que eu vou chamar pela letra N maiúsculo. E temos as características do próprio meio. Inclusive, a que nos interessa agora é a permeabilidade magnética do meio. Se isso aqui for feito de ferro, níquel, cobalto, cada material tem a sua permeabilidade magnética. Bom, com todos esses dados, a gente pode dizer que o campo magnético produzido depende diretamente do número de enrolamentos, da corrente elétrica e da permeabilidade. Porém, é inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Solenoide é o nome que a gente dá para essa bobina que foi alongada. Bom, agora sim a gente pode visualizar direitinho o que está acontecendo e responder as alternativas olhando uma por uma. Primeiro, antes da gente responder de fato, vamos lembrar o sentido desse campo magnético. Apesar de não ser tão relevante para a questão, é só para a gente poder revisar direitinho. Você vai usar aqui a famosa regra da mão direita. Quando a corrente vai entrar ali por cima na nossa bobina, perceba que ao colocar o dedão no sentido da corrente e os seus dedos para representar o campo magnético, o campo vai entrar por cima do nosso material ferromagnético, vai passar por dentro até sair lá por baixo. Isso vai produzir no interior do nosso material um campo que é praticamente uniforme. Vou representar através dessas linhas aqui. Ó. Entrou por cima, passa aqui por dentro e sai por baixo. Entra por cima, passa por dentro, sai por baixo e assim por diante. Vou representar algumas linhas com a orientação correta desse campo magnético. E aí perceba que quanto mais intenso for este campo, mais coisas ele consegue atrair. Eu consigo, por exemplo, colocar um carro aqui embaixo. O carro é feito de várias coisas que possuem ferro, né, que possuem a característica do ferromagnetismo. Então, a intensidade desse campo magnético consegue produzir uma força magnética no nosso carrinho, trazendo ele para cima. E em qualquer outro material que esteja ali próximo, né? Vou chamar aqui de força magnética. Ok, agora com tudo bonitinho, tudo desenhado, entendendo perfeitamente o que está acontecendo, vamos ler alternativa por alternativa. Então, será que se a gente reduzir, letra A, o diâmetro do fio condutor, isso vai melhorar, isso vai aumentar a intensidade do campo magnético? Perceba que não vai fazer diferença alguma, a não ser que essa mudança no diâmetro do fio alterasse a corrente que passe pelo circuito, a corrente que passa pelas espiras.
mas a princípio a gente só vai mudar o diâmetro, o que faria na verdade a resistência dele aumentar e essa corrente tenderia a diminuir. Apesar disso não ficar tão claro assim, se fosse alterar alguma coisa, não seria algo interessante, não seria algo que fosse beneficiar o nosso campo magnético. Então, com certeza, eu já posso eliminar a letra A. Letra B. Reduzir a distância entre as espiras. Beleza, faz sentido, né? Faz sentido. Porque se eu reduzir a distância entre as espiras, colocando uma mais coladinha da outra, você concorda que eu vou acabar reduzindo o comprimento do nosso solenoide? E se eu reduzir esse comprimento L, olha só o que acontece ali na nossa equaçãozinha. Por ser uma relação inversamente proporcional, reduzir o comprimento L significaria aumentar o campo magnético. É como se eu estivesse concentrando o meu campo magnético num espaço menor. E se eu concentro o campo num espaço menor, é de se esperar que ele fique de fato mais intenso, mais forte, fazendo aumentar a capacidade de carga do nosso eletroímã. Então, perfeito, vou manter a letra B como sendo o gabarito, mas é claro que eu vou ler todas as outras para verificar se estão realmente erradas. Letra C. Será que vale a pena reduzir a densidade linear de espiras? E o que ele quer dizer por densidade linear de espiras? Toma cuidado. Vou apagar isso aqui que eu acabei de fazer. Ó. Vamos manter o nosso comprimento aqui de boas. E quando eu falo de densidade de espiras, densidade lembra massa sobre volume. Só que nesse caso eu não quero uma densidade de massa, mas sim uma densidade de espiras. Então, na verdade, seria isso aqui, ó. A densidade de espiras é a quantidade de espiras por comprimento. Quantas espiras eu tenho por metro? Se for uma densidade maior, então eu estou enrolando várias vezes para cada 1 metro de bobina. Se eu tenho uma densidade menor, então estou enrolando poucas vezes para cada metro de bobina. Perceba que não vai ser interessante a gente reduzir essa densidade, porque se eu reduzo a densidade, isso vai reduzir o campo magnético. Você pode pensar que eu estou enrolando menos espiras num certo comprimento ou que eu estou aumentando o comprimento e mantendo o número de espiras. Nenhuma das duas situações é interessante para a gente. Então, elimina essa alternativa, vamos para a letra C. Será que é interessante a gente reduzir a corrente que circula pelo fio? Aqui, com certeza não. Tá bem na cara que se eu reduzir a corrente, isso vai reduzir também a intensidade do campo. Se o que produz o campo é a corrente, então reduzir a corrente vai reduzir o campo, não é do nosso interesse. E por fim, a letra E. Será que é interessante reduzir a permeabilidade relativa do núcleo? Permeabilidade magnética do núcleo. Ele não escreveu, mas é obviamente isso que ele está falando. Será que vale a pena reduzir essa permeabilidade? Que seria, na prática, trocar o material. Então, eu vou trocar o material que era de ferro, por exemplo, por um material de isopor, de madeira, de plástico. Esses materiais você percebe que eles não são ferromagnéticos, eles têm baixíssima permeabilidade magnética, o que também não vale a pena. Se a gente reduzir essa permeabilidade, trocar o material por algo que não é ferromagnético ou que é menos ferromagnético, isso também vai reduzir a intensidade do campo, que não é o nosso objetivo. Então, perfeito. De fato, o nosso gabarito fica a letra A. Letra B, perdão. A gente tem que reduzir a distância entre as espiras, o que seria na prática reduzir o comprimento da bobina, intensificando o campo magnético que ela produz. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta a sua dúvida se tiver, compartilha e se quiser um curso de física completo, com todo o conteúdo de física voltado para o Enem, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Se quiser, me siga nas redes sociais para acompanhar mais dicas de física. Muito obrigado e até o próximo vídeo.